Que Deus continue te abençoando imensamente em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso programa Edificação. Para quem não nos conhece ainda, meu nome é Erval, sou pastor já há muitos anos, E estamos de um tempo para cá procurando contribuir com o crescimento, o avanço e a edificação do reino de Deus por intermédio da mídia. Daí o porquê eu conto com as suas orações e também que você se inscreva, deixe seu like, faça os comentários, compartilhe os nossos vídeos, porque isso sim nos é muito importante para que o canal possa ser fortalecido, ok? Queridos, no dia de hoje eu gostaria de falar sobre algo que já acontece na história da humanidade, já aconteceu antes da humanidade, na verdade, mas que principalmente vem tomando uma proporção assustadora na sociedade e que tem literalmente seu respaldo profético nas escrituras sagradas. Me refiro à traição. Algo que todo mundo já ouviu falar na vida. Creio que a grande maioria das pessoas já tiveram, infelizmente, o dissabor de ser traído um dia na vida e tem noção do que significa essa verdade. Porém, amados, quando nós perscrutamos, avançamos, nos aprofundamos, esmiuçando os nossos conhecimentos na Bíblia a respeito desse adjetivo que há nessas pessoas, porque traição vem de traidor. Então é uma qualidade negativa, é um adjetivo perturbador. A gente fica assustado, espasmado de ver a forma como a Bíblia Sagrada trata o assunto. E vou até citar algo aqui depois, ok? Que eu creio que você ainda nem tenha ouvido o que eu vou falar hoje. Vai te colocar um ponto de interrogação na cabeça aí. Mas tem lá as suas realidades, ok? Mas a gente vai ver, amados, traições acontecendo desde o princípio do mundo, desde Adão e Eva, ao qual Deus confiou a eles a terra e o futuro de toda a humanidade, mas que infelizmente, duramente, Eva e Adão traíram a confiança que o Senhor nosso Deus tinha posto sobre eles. E assim, sucessivamente falando, em várias partes da Bíblia, em várias páginas históricos bíblicos, a gente sempre vê a traição ocorrendo, acontecendo. Porém, amados, entre tantos que a gente poderia ter assim como o ponto de partida ou o vulto principal dentro desse cenário macabro, a traição, eu quero ressaltar aqui Judas Iscariotes, ok? Na minha opinião, é o maior vulto da traição na história da Bíblia Sagrada. Mesmo porque ele traiu o maior de todos os homens da história da humanidade, Jesus Cristo. E a Bíblia vai se nos falando dele inúmeras vezes. Desde Marcos capítulo 3, versículo 19, quando a Bíblia vai falar ali daqueles que Jesus chamou para ser os seus apóstolos, e ali já surge Judas Iscariote como um dos que na seletiva que Cristo fez foi escolhido. Então ele foi, na verdade, não chamado e escolhido para ser exatamente o traidor. Ele foi chamado para ser pregador da palavra, para ser obreiro do Senhor.
como de fato até em alguns pontos ele foi, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus separa alguns e manda para a seara pregar o evangelho, a palavra, enquanto ainda ele estava entre nós aqui na terra. E Judas esteve com eles, curou enfermos, expulsou demônios, pregou a palavra de Deus. Judas contemplou a glória de Cristo inúmeras vezes. Esteve ali com o maior mestre de todos os tempos. Aprendeu, presenciou e participou de toda a palavra, a mensagem, milagre, maravilhas e prodígios que o Senhor Jesus pregou e realizou aqui na terra, juntamente com todos os outros 11 apóstolos que estavam ali com ele. Mas é interessante, queridos, observar que em todo o tempo Jesus advertia dizendo, no meio de vós há um que há de me trair. Inúmeras vezes Jesus falava aquilo. E Judas, obviamente, sabia que era em relação a ele. Porque a palavra traidor, tanto no hebraico como no grego, como no português, ele significa uma pessoa desleal, inconfiável, uma pessoa infiel, uma pessoa que não se pode confiar. Então Judas sabia que era com ele aquilo ali. Jesus não estava falando com paredes, estava falando a respeito da pessoa dele. E a gente observa assim nos contextos que Cristo queria, na verdade, em todo o tempo, alertá-lo, orientá-lo, salvá-lo, resgatá-lo, tirá-lo daquela trajetória maldita, maligna, porque Jesus saberia dizer, inclusive, o que iria acontecer pela atitude dele. Jesus até chegou a dizer, olha, não tem como, eu vou ser traído, mas Jesus fala assim, ai daquele por quem o Filho do Homem será traído, será entregue. E assim, sucessivamente, você vê que o amor de Deus, a graça de Deus, em todo o tempo trabalha para tentar tirar Judas Iscariote desse pensamento, desse ato, dessa atitude macabra, maldita, maligna de trair ao Senhor Jesus. E, porém, você vê que o próprio Cristo, quando lava o pé dos apóstolos, lava o próprio pé dele também. Então a gente vê que o Senhor Jesus teve em todo o tempo o intuito de salvá-lo. A graça, o amor, a misericórdia de Deus, que se nos é algo quase que praticamente incompreensível, estava ali. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes sim que todos se arrependam e se convertam e se salvem para a vida eterna. E obviamente o sacrifício, a morte de Cristo era para a salvação de Judas também. No entanto, devido ao livre arbítrio, ao direito, ao poder de fogo de escolher, decidir, Judas optava pela corrupção, pela traição. E a Bíblia diz que em todo tempo ele desviava dinheiro que era colocado entre eles, porque Judas era um cara um tanto culto. Então ele foi colocado como tesoureiro da igreja, vamos assim dizer, de Cristo Jesus. A gente se lembra daquele episódio quando Cristo ungido por aquele azeite que tinha um valor correspondente a 1 ano de trabalho, e Judas se coloca contra ali, não concorda, não aceita, mas não é por causa disso, daquilo, aquele outro pobre, nada. É porque na verdade ele queria era se apoderar do valor daquele azeite lá, daquele dinheiro que eles poderiam ter levantado com aquela realidade. Assim sendo, queridos, a gente vê que realmente o perfil de Judas era realmente maldito, maligno, não tinha jeito. Ele estava disposto realmente àquela trajetória. E aí, diz a Bíblia Sagrada, que no dia da ceia do Senhor, Judas Iscariote definitivamente abre as portas da sua alma e seu coração para que o diabo entre nele e ele decida, literalmente, entregar a Cristo Jesus. A palavra mais coerente no original bíblico com traidor é aquele que entrega. E aí, já feito uma proposta financeira para que ele entregasse a Cristo Jesus, o Senhor tinha ido para o jardim do Getsemane e ali então Judas Iscariote disse para a escolta que estava com ele para prender a Cristo: aquele que eu beijar,
aquele a quem eu der o ósculo. Este é o Cristo, prendei-o. E assim o Senhor Jesus, sabendo de todas as coisas por divinas revelações, ao ver Judas chegando com aquela milícia, ele diz: amigo, aqui vieste. Amigo, aqui vieste. Mais uma vez o Senhor Jesus dizendo: meu caro, eu te chamei para ser meu amigo, não meu inimigo. Não é? Mas, infelizmente, tudo estava arquitetado. E aí, nós sabemos literalmente o que acontece. Cristo é preso, martirizado, morto. E aí, a Bíblia diz que Judas Iscariote, tomado de um remorso muito grande, ele foi e se enforcou, né? Suicidou-se. E aí, a gente vai ver, nesse desfecho desse histórico aí, amados, que tanto o traidor como o traído sofrem dolorosamente no ato de uma traição. Mas a gente vê que o traidor paga um preço muito mais alto do que o traído. O Senhor Jesus foi entregue, foi machucado, foi ferido, espancado, preso. Nós sabemos o que aconteceu com o Senhor Jesus, ok? Mas hoje Cristo está ressurreto à direita de Deus, Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Rei da Glória, soberano. E Judas, o traidor, paga um preço mais alto, condenado no inferno eternamente e de nunca mais sairá desta situação. Então, o traidor paga muito mais caro do que aquele que é traído. A coisa é tão séria, como eu disse no começo do vídeo aí, amados, que a gente para analisar tudo, tal, pesquisar, perscrutar, e a gente entende o seguinte, que é tão profundo, tão sério, tão severo, aos olhos de Deus, a traição, que a gente até poderia dizer que se traição realmente tem perdão, o diabo voltaria a ser um anjo. Porque ele é o primeiro traidor de toda a história da criação de Deus. Mateus 24, versículo 10, a Bíblia diz que nos últimos dias a traição ela vai proliferar sobre a terra, ela vai se multiplicar. Ali é o sermão profético, Jesus está falando sobre o final do tempo, sobre tantas coisas que vêm acontecendo por este mundo afora. Então a traição será uma delas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulo falando sobre os tempos difíceis que serão os últimos dias, e ele vai dando ali uma lista das características da população de forma degenerativa com que serão nesses últimos dias, e Paulo também ressalta pelo Espírito de Deus, os traidores estarão proliferando e multiplicando sobre a terra. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque do inimigo a gente espera tudo, mas do amigo, da amiga, mas é justamente daí que vem coisas desse tipo. Como diz a Bíblia em Salmos, até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia juntamente comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, quer dizer, me traiu. Então nós estamos vivendo uma época, amados, onde que nós temos que ter muito discernimento, nós temos que ter muita prudência, muita cautela em quem nós vamos crer, em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos acreditar. Isso, infelizmente, até mesmo no meio cristão, porque a Bíblia diz que estes últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. E a Bíblia diz que o diabo se transforma até em anjo de luz, se for o caso, para enganar a humanidade. Por isso a Bíblia também nos diz que provai
primeiro se os espíritos são ou não são de Deus, para depois se dar crédito a cada qual. Então, querido, muito cuidado com tudo e com todos que você quer confiar, precisa confiar, mas tem que ter prudência. A Bíblia diz: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Amém? Que Deus continue te abençoando, te dê muita sabedoria, discernimentos de espírito, habilidade para relacionar-se com essa vida, esse mundo daqui por diante, de tal forma que você não seja enganado, não seja ludibriado e não venha cair em armadilha. Acreditar e confiar em sistema, pessoas que aparentemente parecem um anjo, coisas boas, mas que por trás daquela realidade são lobos disfarçados de ovelha. Amém? Há uns anos atrás, eu não estava em casa, somente estava minha esposa, meus filhos, e uma pessoa passou na porta de casa e pediu um prato de comida. E a minha esposa foi dar. E aquilo era, na verdade, um assalto. Foi um helicóptero Águia e mais ou menos 15 carros da Polícia Militar para resgatar a minha esposa e meus 4 filhos. Foi uma lição muito dura, mas aconteceu, e que seja um exemplo para o seu crescimento, o seu fortalecimento, para que você entenda e compreenda melhor, com mais propriedade e profundidade que nós estamos te falando. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.